Boa noite, irmãos. Chegamos hoje ao Salmo 54, é isso? A gente está caminhando no livro de Salmos, é isso? Este é um salmo também daqueles pequenininhos, mas bonitinhos, não é isso? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela traz ensinamentos para as nossas vidas, ela tem lições importantes para que a gente medite, para que a gente reflita e possa aprender. E muitas coisas, na verdade, nós já sabemos, mas o próprio apóstolo Paulo, ele fala, para mim não é pesado dizer-vos as mesmas coisas, nós precisamos sempre ser lembrados, mesmo daquilo que já sabemos, né? E sempre vamos aprendendo coisas novas, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Por ser inesgotável, eu posso, e é a minha intenção, caminhar com os irmãos até o final do livro de Salmos, né? A gente já está há 54 semanas no livro de Salmos, ou seja, mais de um ano que a gente está estudando o livro de Salmos, né? Ainda faltam aí 96 para a gente fechar, ou seja, a gente vai 3 anos aí, praticamente, né, estudando o livro de Salmos. Quando a gente chegar no final, então a gente já aprendeu tudo, não tem mais nada para saber? Claro que não, a gente poderia voltar, começar de novo, não vou fazer isso, fiquem tranquilos, mas se fizesse, nós iríamos aprender coisas novas, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é inesgotável. Então vamos ler o Salmo 54, versículos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto a Deus perante os seus olhos, Selá. Na tradução revista e corrigida, ela diz, não põe a Deus presente perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade, ou ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Me andam espiando, a versão revista corrigida diz assim, no sentido de me espiando, espreitando para me fazer o mal. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me tem livrado, ou me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, ou acerca dos meus inimigos, com relação aos meus inimigos. Muito bem, até aqui a palavra do Senhor. O título é um título grande, né, quase maior do que o Salmo. É um masquil de Davi para o músico mor sobre Neginote, quando os ifeus vieram e disseram a Saul, porventura não está escondido entre nós? Então, este salmo ele é bem específico, né? O título ele já diz para nós, e isso faz parte do texto inspirado, né? É importante que ele esteja aí na Bíblia, porque ele vai dizer exatamente em que ocasião, em que circunstância Davi escreveu ou compôs este salmo. Os irmãos lembram que quando ele estava fugindo de Saul, Davi está fugindo de Saul porque Saul queria matá-lo, ele primeiro vai se esconder em Keila, na cidade de Keila, e ele vai lá e defende a cidade de Keila dos inimigos e tal, e fica lá. Quando Saul vem se aproximando de Keila, ele pergunta a Deus, Senhor, os homens de Keila me entregarão nas mãos de Saul? E Deus diz, entregarão. E aí ele foge de Keila, ele vai para Zif, né? E quando ele fica lá em Zif, Saul vai chegando e eles mandam uma comitiva a Saul para dizer, olha, Davi está escondido aqui. Um bando de traíras, né? Cidades que Davi defendeu dos inimigos, eles entregaram Davi para poder ficar bem com um rei de quem a graça de Deus já tinha se afastado. Então, nesta ocasião, Davi escreve este salmo. Essa história está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. Tá? Depois você pode ler com calma lá, que é exatamente nessa ocasião, nessa circunstância, que ele vai compor este salmo. Então, o que é um masquil? Masquil é um salmo de instrução, como a gente já viu. Mas lembrando que todos os salmos, pastor, não tem instrução? Todos têm. Mas quando ele diz que é um masquil, é uma instrução sempre baseada numa experiência pessoal, ou seja, uma experiência boa ou uma experiência ruim. Ou seja, o salmista está dizendo, eu quero compartilhar com você aquilo que eu vivi, para que você possa extrair lições para a sua vida. Isso é um masquil, né? E aí foi um momento ruim, um momento em que ele foi traído, né? Em que 2 vezes
né? Ele foi abandonado, queriam entregá-lo nas mãos de Saul, embora ele tenha feito tudo em prol daquelas pessoas, e ele passa por essa experiência ruim, e ele deposita a sua confiança em Deus. Esse é um masquil. Para o músico mor, quem é o músico mor? É o regente do canto congregacional, é o dirigente do culto, né, do povo de Israel, é o músico mor, é o músico principal. E sobre neginote, essa palavra já apareceu. O que é neginote? Neginote, os irmãos sabem, em primeiro lugar é bom lembrar, que todos os salmos eles eram cantados, né, eram hinos. E neginote faz referência, faz alusão ao instrumento de cordas. Então, é um salmo de lamento, é um salmo de tristeza, um salmo de decepção, que era para ser cantado, acompanhado por instrumentos de cordas, ok? Então, sobre neginote. A ocasião, a gente já viu, certo? A divisão, ela é estabelecida aqui pela Selá, né? Ele vai até o versículo 3, e ele diz Selá. Selá é uma pausa musical, é um interlúdio, mas é também uma pausa para reflexão. E a própria Selá estabelece aí a divisão do salmo. Nos versículos de 1 a 3, o salmista roga a Deus. Veja, ele começa dizendo, salve, meu Deus, ó Deus, ouve a minha oração, que estranhos se levantam contra mim. Depois, os versículos de 4 a 7, ele deixa a dúvida de lado e vai entoar um cântico de triunfo. Veja, quando ele começa no versículo 4, eis que Deus é o meu ajudador, pagará o mal daqueles que me andam espiando, eu te oferecerei voluntariamente sacrifício, porque tem me livrado de toda angústia. É isso? Então ele vai agora deixar essa dúvida de lado e entoa um cântico de triunfo. De cara, a gente vê a primeira lição do Salmo, né? Só nessa divisão aí. Mesmo nos momentos de angústia, de decepção, em que sofremos abandono de pessoas que num primeiro momento não fariam isso conosco, não esperávamos isso delas, mesmo nestas horas, o Senhor deve ser louvado. Uma coisa que Davi nos ensina, e ensina de maneira muito contundente, não deixe de louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Davi viveu isso, né, muito, muito fortemente na sua caminhada com Deus. Davi ele foi perseguido, injustiçado, caluniado, né, enfrentou muitos inimigos, mas nos momentos de alegria ele louvava a Deus com alegria, com seu coração exultante. Nos momentos de tristeza, ele derramava o seu coração diante de Deus. Ele também cultuava a Deus. Uma coisa que eu já disse algumas vezes, mas é sempre importante repetir. Algumas igrejas colocam na entrada seus horários de culto, né? Muitas igrejas têm a placa lá, e aí tem de manhã culto, escola dominical, horário de culto, e geralmente no culto da noite algumas igrejas colocam celebração. Eu não gosto dessa expressão. Por quê? Porque nem todo culto é uma celebração, né? Algumas igrejas perderam muitas pessoas para o Covid, né? A igreja do Meier, ela perdeu muitos membros para o Covid, morreu muita gente lá, e haverá um momento em que eles devem fazer um culto, né? Em memória dessas pessoas, pelas famílias, né? Pedindo a Deus console. Isso é uma celebração? Não, mas é um culto. Então é um culto em que a gente vai suplicar a Deus, que a gente vai derramar nossa tristeza diante de Deus. É um culto, mas não é uma celebração. Vamos dizer que a gente vai fazer um culto de confissão de pecados. A gente vai celebrar o quê? O pecado? Não, a gente não está celebrando. A gente está fazendo um culto de confissão, mas é um culto. Então eu gosto de cultos, de manhã, escola dominical, culto vespertino, culto matutino, culto vespertino. Celebração não, porque você fica preso a alguma coisa que pode não acontecer. Ok? Não é que seja pecado, não, isso é só um detalhe. Mas mesmo nos momentos de tristeza, de aflição e de dor, cultue ao Senhor. É isso que Davi nos ensina. Tá? Então, como eu falei, o salmo é pequenininho, mas bonitinho, vamos ver algumas lições importantes aqui. No versículo 1, ele diz assim, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. No livramento dos crentes, a honra e o poder de Deus estão envolvidos. Uma das grandes características dos homens de Deus do passado é que a sua principal preocupação é com a glória de Deus, é com o nome de Deus, não é com o seu próprio nome. Um exemplo clássico, você está pensando em falar? Está pensando em falar Moisés, não está?
Fala, Moisés. Um exemplo clássico. Sabia que vocês estavam pensando. Moisés, olha só. Moisés, ele é chamado por Deus aos 80 anos, né, quando ele já estava pensando que sua vida não ia mudar, nada diferente ia acontecer. Deus o chama e para libertar o povo ele vai lá e tal, tem todo aquele processo. Atravessa o Mar Vermelho. Aliás, antes de atravessar o Mar Vermelho começam as reclamações, né? A gente vai morrer, para isso que você tirou a gente, não tinha cemitério lá no Egito, para a gente morrer aqui na beira do mar. Começou aquela reclamação e eles vão reclamando o tempo inteiro. Tem uma hora que Deus fala assim: Moisés, a minha paciência com esse povo esgotou. Faz o seguinte, eu vou destruir esse povo todo e de você eu vou fazer um povo novo. Aí eu pergunto, Gustavo, o que você faria nessa hora? Tudo certo, Deus, está tranquilo, é isso? Talvez se falasse assim: Marlene, igreja de Vargem Pequena já deu, vou matar todo mundo, vai ficar só você, o que você diria? Ô Senhor, muito obrigado. Aí, provavelmente, talvez fosse eu, André, então, o que eu faria? Senhor, deixa eu virar de costas para não ver. Não é isso? Mas não. Qual é a resposta de Moisés? Senhor, não faça isso. Não faça isso. Porque os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o povo de lá e não teve forças para carregá-lo até onde tinha prometido, e os matou no deserto. E o que farás do teu nome? A preocupação de Moisés é com o nome de Deus. Abraão, quando Deus diz para Abraão assim: olha, Sodoma e Gomorra, sua iniquidade encheu a medida, não é isso? Eu vou destruir a cidade toda. E aí Abraão começa: Senhor, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? E o teu nome? Não fará justiça o juiz de toda a terra? É a pergunta de Abraão para Deus. A preocupação de Abraão é com o quê? Com o nome de Deus. E aí ele começa, a argumentar com Deus: Senhor, se tiverem 50 justos na cidade. Aí Deus fala: se tiverem 50, eu vou poupar a cidade. Senhor, se tiverem 45, eu poupo a cidade. 40, 30, 20. Aí Abraão deve ter feito umas contas assim rápidas, né? Bom, 10 deve ter, né? Bom, eu, minha mulher, meus 2 filhos, minhas 2 noras, 6, mais 4, aí deve ter na cidade. Senhor, se tiverem 10, aí Deus fala: tá bom, se tiverem 10, eu preservo a cidade. E aí Abraão para. Ele devia ter insistido, né? Senhor, se tiverem 2, tinha ele e a esposa. Mas ele parou em 10, e a cidade foi destruída. Mas veja, qual é a preocupação de Abraão? Não fará justiça ao Senhor de toda a terra? Então veja, quando o salmista pede aqui: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, é pela honra do teu nome, Senhor. Não é para que as pessoas digam: puxa, como o pastor André é bom, como o pastor André é um homem que... Não, é pelo teu nome, Senhor. Há um pedido semelhante no Salmo 103, versículo 6, quando ele fala: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam no teu nome. Jesus fala com outras palavras isso: é inevitável que surjam os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. A nossa preocupação, em primeiro lugar, sempre deve ser com a glória do Senhor. Por isso Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No livramento dos crentes, a honra e o poder de Deus estão envolvidos. Quando Deus nos abençoa, aliás, tem um momento que Deus fala isso para o povo, acho que é no livro de Números, Deuteronômio. Ele fala: olha, eu tenho preservado vocês, não é porque vocês são bons, é para que o meu nome seja glorificado. A gente tem que entender, de uma vez por todas, a gente sabe, mas a gente precisa entender isso e internalizar esse entendimento, esse conhecimento, de que Deus não nos abençoa por nossa causa, Ele nos abençoa apesar de nós. Por isso que tudo que Deus nos dá, a Bíblia chama de graça, favor imerecido, né? A graça nos alcança e Deus nos abençoa, e Deus nos preserva, e Deus, ainda apesar de nós, Ele nos atende nas orações. Então, porque o nome dEle, a honra e o poder de Deus estão envolvidos em todo esse processo. Versículos
Versículo 2, ele diz assim: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Tem duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, qual deve ser a nossa principal preocupação na oração? Que Deus nos ouça. Não importa pelo que você vai orar. Você vai orar por saúde, por um problema no casamento, por um problema familiar, por um problema com os filhos, por um problema de emprego, por um problema, seja qual for, né? Alguém está te perseguindo, uma causa na justiça, não importa. Qual é a primeira preocupação? É que Deus nos ouça, né? Que Deus dê ouvidos à nossa oração, porque senão não adianta. Eu posso orar pelo que for, se Deus não me ouvir, não vai fazer diferença, certo? Agora, a segunda coisa importante, o que significa Deus ouvir? O que significa Deus ouvir a nossa oração? Quando eu era criança, às vezes, minha mãe estava falando alguma coisa, e ela falava assim: você não me ouve, eu estou falando e você não está ouvindo. Aí eu dizia: não, mãe, eu estou ouvindo. Aí ela falava aquela coisa terrível: então repete o que eu falei, né? O professor gosta de fazer isso. Está prestando atenção? Estou. O que eu falei? Ouvir não é só escutar, ouvir é dar ouvidos. O que significa Deus ouvir a minha oração? Ouvir no sentido de escutar? Sim, porque Ele sabe todas as coisas. Aliás, Jesus fala que Ele sabe antes mesmo da gente pedir, né? Então, não é essa a questão. Deus ouvir a minha oração quer dizer que Ele atentou para mim. Como é que Deus vai atentar para a minha oração? Como é que Deus vai dar ouvidos à minha oração? A gente já viu isso em vários outros salmos. Quando eu faço isso de forma reverente, quando eu faço isso de forma sincera, quando eu faço isso de forma adoradora, quando eu faço isso me submetendo à sua vontade que é perfeita, porque oração não é para convencer Deus a fazer o que eu quero, oração é para expressar a minha confiança e a minha dependência dEle. Ele vai fazer ou não, mas se Ele fizer, e aí tem a música, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, ponto. Se Ele der, Ele é Deus, se não der, Ele continua sendo Deus. Deus vai atender a minha oração, vai me responder à medida em que eu me aproximo dEle da maneira correta. E veja, responder a minha oração não significa também que Ele disse sim. Às vezes Deus diz não e a gente fica: Deus não respondeu a minha oração. Quem disse? Respondeu sim. Ele respondeu não. Não era a resposta que eu queria muitas vezes. Quantas coisas eu já pedi a Deus e Deus me disse não. Mas isso não é a questão. A questão é que Deus, Ele responde sim ou não à medida em que nos aproximamos dEle da maneira correta. O ruim é quando Deus não responde. Isso aconteceu com um camarada que Deus não respondia mais a ele. Quem era? Está pensando em falar Saul, não está? Quem era? Sabia. A Bíblia diz que Deus não lhe respondia nem por sonhos, nem por profetas, nem por Urim e Tumim, e Saul entrou em desespero. Porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é quando Deus o deixa de lado, e Deus simplesmente falou: não quero mais falar com você, Saul. E Saul ficou tão angustiado, tão desesperado, que ele foi procurar quem? A pitonisa de Endor. Ele foi numa sessão espírita, ele foi numa médium, numa feiticeira. Veja, Deus se negar a responder é a pior coisa que tem. Quando Ele diz não, eu posso não gostar, mas pelo menos eu sei a resposta de Deus. Por isso a nossa principal preocupação é que Deus me responda. Se você está orando por algo, se você vem orando pelo que quer que for, ao longo de um tempo, e se Deus ainda não te respondeu, insista em oração. Fala: Senhor, não me deixe sem uma resposta. Às vezes a resposta de Deus é até para esperar, agora não. A gente não gosta de esperar, mas é uma resposta. Agora, se você está orando e sente que Deus
está ignorando as suas orações, cuidado, você está num momento espiritual muito ruim da sua vida. Eu prefiro que Deus me responda. Os puritanos diziam: Senhor, fala comigo, ensina-me, repreende-me, castiga-me, mas não me deixe sem resposta. A pior coisa é quando Deus não responde. Aí o versículo 3, ele diz assim: porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos, selá. Está falando de quê? De tribulações, né? Nesse caso específico, quando as pessoas de Zif, né, os zifeus, o traíram e o entregaram a Saul. Tribulações, tem algumas características. Em primeiro lugar, não são estranhas para Deus. O próprio Jesus, ele fala: no mundo tereis. E por que a gente fica tão impressionado quando as aflições vêm? A gente sabe, Deus falou, mas a gente fica, às vezes, surpreso, né? No mundo tereis aflições. Tribulações não são estranhas ao povo de Deus. O povo de Deus passa por tribulações, por aflições, por problemas, em vários momentos da sua vida. Não é surpresa para nós. Eu sempre digo para os irmãos que nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, e o mundo que jaz no maligno traz consigo uma série de situações ruins. E o crente não está isento dessas coisas pelo fato de ser crente. Essa história de que vem para cá, pare de sofrer, você não vai ter problema, isso é mentira. A própria experiência da nossa vida mostra isso. Alguém aqui pode dizer: pastor, eu nunca enfrentei problema? Eu nunca tive dificuldades na minha vida, sejam elas de que ordem forem? Não, todos nós enfrentamos. Tribulações, em terceiro lugar, elas fazem nos lembrar de promessas esquecidas. Por exemplo, quando você está passando por uma aflição, uma tribulação muito grande, geralmente vem à sua mente as palavras de Jesus no capítulo 28 de Mateus, quando ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso traz consolo ao nosso coração, né? Ou as palavras de Isaías: quando passares pelas águas, elas não te cobrirão, quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Não significa que você não vai passar, significa que você não vai passar sozinho. Então, muitas vezes, essas promessas que são tão preciosas, no tempo da bonança, a gente costuma esquecer, né? A gente esquece disso. Quando vem a tribulação, elas nos fazem lembrar dessas promessas que são preciosas e que muitas vezes ficam esquecidas. Porque, por mais que a gente conquiste na nossa vida posições, coisas e tudo que a gente puder conquistar e que Deus permitir que a gente conquiste, nada disso tem valor se o Senhor não se agradar de mim. E aí, na hora que há um problema sério, seja ele qual for, é nesse momento que eu percebo o que é realmente importante. O que realmente faz diferença na vida do crente. É exatamente isso, faz-nos lembrar promessas esquecidas. Em quarto lugar, as tribulações, elas têm uma outra característica: elas revelam Deus de novo. Por quê? Porque na hora da tribulação, a gente busca a Deus, muitas vezes com mais intensidade do que quando a coisa está indo bem, e a gente é lembrado de quão gracioso Deus é, de quão misericordioso Ele é, de quão ajudador Ele é. E aí não é que Deus está mostrando um lado dele que a gente não conhecia, não, nós estamos lembrando de um lado de Deus que nós tínhamos esquecido, ou que não estávamos valorizando o suficiente. Não quer dizer que Deus ele fica lá mirando para jogar um raio na sua cabeça, assim, ó, agora é o Eliseu, plá, yes, acertei, olha para mim, Eliseu. Não é isso. Mas muitas vezes as aflições elas vêm na nossa vida e é nesse momento que a gente corre, que a gente se apega a Deus e a gente relembra o quão maravilhoso Ele é. Você já experimentou isso na sua vida? No momento de tribulação você redescobriu
a maravilha que é andar com Deus? É isso. E as tribulações, elas ocasionam novos louvores. Cantar a Deus um cântico novo. Significa que a gente tem que aprender um cântico novo todo domingo? Não, é ótimo que a gente aprenda. Não é? A gente aprendeu hoje. Né? Esse, por acaso, até eu conhecia. Geralmente, às vezes atrás, os cânticos que eu não conheço, mas esse eu conhecia. Né? Mas é bom, claro, mas um cântico novo não significa cantar uma nova canção. Significa cantar de forma nova. Cantar com outro espírito. Né? Não é tão somente, é sim, também cânticos novos, é sempre bom. A gente vai aprendendo músicas novas e vai aprendendo, mas às vezes a gente vai cantar um cântico que a gente já conhece há muito tempo, já cantou muitas vezes, mas aí é o momento em que a gente canta de forma diferente. Esse é o cântico novo de que a Bíblia fala. Né? Depois, versículos 4 e 5, eles falam assim, ó, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. 4 coisas pelas quais você deve se maravilhar. Em primeiro lugar, maravilhe-se da graça de Deus, porque Ele toma o seu partido. Olha lá, eis que Deus é o meu ajudador. Deus toma o meu partido. Deus fica ao meu lado. Isso não é maravilhoso? O problema, irmãos, conosco é que muitas vezes nós presumimos da bênção, presumimos da graça. A gente age como se a gente tivesse direito a isso. Mas não temos. Não temos direito. Pastor Isaac Nunes, ele era radical em algumas coisas. Conheceu, Jesus? Jesus conheceu o pastor Isaac Nunes. Tinha lá suas idiosincrasias, como ele gostava de dizer, né? Aí o pessoal fica assim, idiosincrasia? Ele é esquisitices, né? As suas manias, mas ele era um camarada, conhecia muito a Bíblia, né? E aí, ele falava que sim, há um cântico que o pessoal canta aí, ele não gostava, eu nem concordava com ele nisso não, mas eu vou explicar para o irmão, só para os irmãos pegarem a ideia da coisa. Ele dizia assim, tem um cântico que a gente canta, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E ele falava, isso está errado, não pode cantar isso não. Por quê, pastor? O que Jesus conquistou na cruz? Escárnio, vergonha, derrota, miséria, humilhação, ninguém quer isso. Veja, não é essa a ideia. Sim, ele foi humilhado, escarnecido, zombado, sofreu e tal, mas ele conquistou para nós o quê? A vida, a vitória. Isso é nossa herança, né? Não é direito inerente a nós, um direito que nós temos naturalmente. É um direito que nos foi concedido. Porque o nosso direito inerente era a perdição. Isso é um fato. Mas nós, às vezes, presumimos das bênçãos. Deus vai nos abençoando, Deus vai derramando graça, Deus vai mostrando amor, compaixão, misericórdia, e a gente começa a agir como se fosse certo que isso vai acontecer ali de novo. E quando não acontece, a gente fica chateado. Então, maravilhe-se pelo fato de que Deus toma o nosso partido. É maravilhoso pensar que Deus me apoia. É maravilhoso pensar que Deus toma o meu partido, fica ao meu lado, apesar de mim. É importante, irmãos, a gente não pode perder a capacidade desse maravilhamento diante de Deus. O fato de Deus me amar, isso é algo maravilhoso. Isso tem que me deixar impressionado. Repito sempre isso para os irmãos, quanta gente que cresceu comigo na igreja, jovens que andaram comigo, jogaram bola comigo, foram aos congressos, antigamente tinha muito congresso, né? Congresso da Associação Prata, Congresso dos Adolescentes Batistas Cariocas. Em 1985, quando tinha gente aqui que não tinha nem nascido, nem sonhava em nascer, eu estava no congresso com 2.500 adolescentes, lá no Saracubicheque, em Campo Grande, dos Adolescentes Batistas Cariocas, estava lotado. Aí tinha gente da prata, da topázio, da rubi, da pérola, da diamante, que é a região lá de Campo Grande, tinha gente da ouro, tinha gente de tudo que é lugar.
E estava assim, e quantos daqueles que cresceram comigo, eu já disse para os irmãos, mais inteligentes do que eu, mais talentosos do que eu, mais capacitados do que eu, e que ficaram pelo caminho. E que hoje estão longe do Senhor. E aí, quando eu penso nisso, eu fico maravilhado. Porque eu não sou melhor do que eles, nada. Mas a graça de Deus me alcançou. Maravilhe-se da sua graça, porque Ele toma o seu partido. Em segundo lugar, maravilhe-se do seu poder, porque ninguém pode resistir a Deus. Veja o que ele diz aqui. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm minha alma, Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Ou pagará, Ele recompensará com mal os meus inimigos. Quem pode resistir ao poder de Deus? Ninguém. Deus pergunta lá em Isaías, agindo eu, que tinha um canto que a gente cantava também. Agindo eu, quem impedirá? Conhece isso, Gustavo? Isso é de 1900 e Guaraná com rolha. Muito tempo atrás. Há muito tempo. Quem pode resistir ao poder de Deus? Ninguém. Maravilhe-se diante desse poder. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala, quem nos separará do amor de Deus? Se a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados ou considerados como ovelhas indo para o matadouro. Mas estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem poderes, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele tem poder. Jesus Cristo fala, as minhas ovelhas são minhas e ninguém as arrebata da minha mão. Maravilhe-se diante do poder de Deus, porque ninguém pode resistir. Maravilhe-se em terceiro lugar, maravilhe-se diante da sua fidelidade, porque Ele sustém a sua alma. Está aqui, olha lá. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Irmãos, embora sejamos crentes, quão fracos nós somos como crentes? Ou não? Quão fracos nós somos? Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não é pela nossa fidelidade, pela fidelidade do Senhor. Tiago 1,17 diz o quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se a versão for vista atualizada, diz que não há variação nem sombra de mudança, o que é exatamente a mesma coisa. Um paralelismo aí da linguagem, é a mesma coisa. Não há mudança nem sombra de variação, ou não há variação nem sombra de mudança. Esse Deus que não muda, que é fiel. Interessante que até a gente canta, tu és fiel, fiel a mim. Na verdade, Deus é fiel a si mesmo. O autor aos Hebreus diz que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele é fiel a si mesmo, a sua própria palavra. Ele disse, eu não te deixarei, Sinédris, e Ele não vai deixar. Se Ele falou, Marcelo, você é minha ovelha, ninguém arranca você da mão dEle, porque Ele é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. É isso? E em último lugar, maravilhe-se diante da sua justiça, porque Ele recompensará os meus inimigos. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Coloque todas as suas questões, os seus casos, as suas dificuldades, tudo nas mãos do Senhor. É o Senhor quem executará o juízo. Ele é o perfeito juiz. Maravilhe-se disso. Nada ficará impune. Neste mundo parece que muitas coisas ficam, mas diante de Deus nada ficará. Ok? Versículos 6 e 7, eles dizem assim, para acabar o salmo, eu te oferecerei voluntariamente
sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Quando fala em sacrifício aqui, está falando no aspecto cultico do sacrifício, né? No Velho Testamento, o culto envolvia o sacrifício, né? Sacrifício da oferta pelo pecado, oferta pela culpa, sacrifícios de libação, sacrifícios de gratidão, uma série de prescrições no Velho Testamento. Então, os sacrifícios aqui têm a ver com culto, o aspecto cultico. Como é que devem ser os nossos sacrifícios? Ou como deve ser o nosso culto? Em primeiro lugar, voluntário. Está aqui, ele disse aqui, ó. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifício de louvor. Ah, não, eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, porque senão minha mulher pega no meu pé, porque senão o pastor reclama, porque senão meu marido fala, porque senão... Você pode até vir, mas Deus não está se agradando. É voluntariamente. Reconhecendo tudo que Deus é, tudo que Ele fez, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele tem feito e ainda fará, voluntariamente, o meu culto tem que acontecer. Senão Deus não aceita. O meu culto tem que ser liberal. Né? Deus ama o que dá com alegria, liberalidade. E dar não significa só o dinheiro. O dinheiro também, claro. A gente paga luz, a gente paga água, a gente paga tudo isso. Isso tudo custa dinheiro. Os dízimos e ofertas mantêm isso. Mas é dar do meu dízimo, a minha oferta, é dar do meu tempo, é dar do meu talento, é dar o meu melhor para Deus, é ser liberal na obra de Deus. Né? Hoje, muita gente na igreja, a coisa está muito profissionalizada, só canta se pagar, né? Só prega se pagar, só faz se pagar, só toca se pagar, e o dar, né, do meu melhor para Deus. Eu dou o resto do meu tempo para Deus, né, quando eu já estou dando cabeçada, já tosquenejando, é a expressão bíblica, né? Já estou tosquenejando. Esse negócio de tosquenejar, irmão, deixa eu contar uma história. Os irmãos conhecem a história da irmã Vivi? Não é a Viviane do Vanderlei, não. Né? Conhece a história da irmã Vivi? Irmã Vivi era uma crente que todo domingo ela vinha, e os bancos eram encostados assim na parede, todo domingo ela sentava ali no cantinho, começava o culto, a irmã Vivi, ó, dormia o culto todo. Todo domingo a irmã Vivi, já era o banquinho dela ali. Aí um dia, veio um pastor visitante, tal, começou a pregar, a irmã Vivi, ó, e o pastor pregou com empolgação, pregou com unção, pregou no poder do Espírito. Quando acabou, ele falou, irmãos, agora nós vamos cantar o hino 580 do cantor, vem visita a tua igreja. E a igreja se colocou de pé, a irmã Vivi, dormindo lá. E a igreja cantando, vem visita tua. Aí quando chegou no final, o regente estava lá animado e tal, deu aquele, como é que é, o vibrato, sei lá se é assim que fala, e o povo cantou, vivifica, vivi. Irmã Vivi acordou, ai não, Jesus, vivifica não, vivi vai, vivi quer ir. Cuidado, irmãos, cuidado. Coisa horrível, coitada da irmã Vivi. Tem alguma Vivi aqui? Não, né? Mas se tem, não é você. Veja, irmãos. Que horror, Vivi vai. Vivi queria ir. Vivi queria ir. Liberal. Por quê? Porque às vezes, domingo passado, teve alguém que falou assim para mim, eu falei, rapaz, você está dormindo aí na hora da lição. Ah, porque eu estou com muito sono. Eu falei, sabe por que você está com sono? Porque você no sábado fica acordado até 3 horas da manhã na internet. Aí você dá o seu cansaço para Deus no domingo de manhã. Isso não é um culto liberal. Porque em vez de ficar até 3 horas da manhã jogando, né, ou conversando com alguém, ou sei lá, sabe Deus fazendo o quê? Não sei, ainda que não esteja fazendo nada errado, né? Aí tem gente até que fica lá lendo, vendo, né, reportagem e tal, mas aí fica até 3 horas da manhã na internet. Aí chega no domingo, está igual a Vivi, chega ali. Aí quando cantar Vivi fica, não, Vivi quer ir, Vivi fica. Vivi fica. Aí, até ela riu, Vivi fica. É isso, irmãos. Dê o seu melhor para o Senhor, né? Liberalidade. Os nossos cultos devem ser alegres. Repito, não é também como... Tem que acabar, faltam 5.
Não é como muitos dirigentes de culto às vezes fazem, quando são verdadeiros animadores de auditório. Agora dá uma olhada, dá um sorriso para o teu irmão. Não quero. Não quero rir. Estou cheio de problema, perdi meu emprego. Minha mãe está doente, meu filho está indo mal no colégio. Vou rir de quê? Não sou maluco. Nem sempre você está com vontade de rir, né? Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Regozijai-vos sempre em quem? No Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo Pedro fala da alegria indizível e cheia de glória. Às vezes você vem para a igreja e você está triste, está passando por um problema muito sério e você não quer rir normal, você não é boneco, você tem sentimentos. E às vezes você vai sentar aí, você vai derramar o seu coração diante do Senhor, vai chorar. Mas quando fala de alegre, é que você se alegra no Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. Quando eu, mesmo nos momentos de aflição, e Davi, ele escreve salmos às vezes, né, lamentosos, chorosos, mas ele confia em Deus e isso renova as suas forças. É nesse sentido que o culto tem que ser alegre. E se você está alegre mesmo, se você conquistou alguma coisa, recebeu uma bênção, então alegre-se no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é alegria carnal, é alegria espiritual, né? Os nossos cultos, nossos louvores têm que ser contínuos, né? Louvarei o teu nome porque é bom, né? Continuamente, é louvar ao Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância. E, finalmente, os nossos louvores devem ser, os nossos sacrifícios, os nossos cultos devem ser com fé antecipada. Ora, diz o autor aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Eu louvo ao Senhor porque eu sei que o Senhor me dará a vitória. Repito, pode não ser exatamente do jeito que eu queria. Deus não existe para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades e os meus caprichos. Mas Ele tem reservado para mim o momento em que Ele vai intervir. É com fé antecipada, veja, ele diz aqui, porque me livrou de toda angústia. Quando ele escreve isso, ele ainda está sendo perseguido. Ele está fugindo dos ifeus. Por isso é importante conhecer o contexto. Ele está fugindo, Davi é um fugitivo, e ele já diz, o Senhor me livrou. Os meus olhos viram cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Pela fé, Davi antevê a vitória que Deus vai dar a ele. E uma coisa é certa, eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei de nada que vai acontecer daqui no próximo segundo, mas eu sei de uma coisa, quando tudo se acabar, eu estarei seguro nos braços do Senhor. Essa é a maior vitória. E aí João diz, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com fé antecipada. Uma última observação é quando ele diz aqui, me tem livrado, versículo 7 no começo, porque me tem livrado de toda angústia. É isso mesmo, me tem livrado de toda angústia. Isso aqui significa 4 coisas, e aí eu acabo dizendo isso. Me tem livrado de toda angústia, em primeiro lugar, é a exclamação do salvo recém-perdoado. A pessoa acabou de se converter, e ela entendeu, ela creu em Cristo, ela foi salva, me tem livrado de toda angústia. Né? É o fardo. No livro Peregrino, do John Bunyan, finalmente quando o personagem cristão ele chega lá na terra, ele tira o fardo, não é isso? Então, me tem livrado de toda angústia. Me tem livrado de toda angústia é o brado do crente livrado na caminhada. De quantas angústias o Senhor tem livrado cada um de nós? De quantas? Me tem livrado de toda angústia. Me tem livrado de toda angústia também é o cântico do crente idoso. Eu já tenho 80 anos, pastor, já estou com 90 anos, estou andando com Deus já esse tempo todo. Ele me tem livrado de toda angústia. Não é? Quanto mais velho a gente fica, mais oportunidade a gente tem para dizer, me tem livrado de toda angústia. E, finalmente, me tem livrado de toda angústia será o viva do crente glorificado. Quando você fechar os seus olhos aqui, abrir os seus olhos na eternidade, diante dos portões do céu,
você vai poder dizer: o Senhor me tem livrado de toda angústia. É ou não é? Então isso vale para qualquer situação da sua vida. Ele é a exclamação do salvo recém-perdoado, é o brado do crente livrado na caminhada, é o cântico do crente idoso e será o viva do salvo glorificado. Se você tem hábito de fazer quadros na sua casa, não sei o que, antigamente tinha muito isso, né, com versículo, bota esse lá, ó, Salmo 54, 7a, porque me tem livrado de toda angústia. Em qualquer situação, essa expressão vale para a vida do crente. Salmo pequenininho, mas bonitinho. Semana que vem, se Deus quiser, Salmo 55, já é um pouquinho maior. Mas, por enquanto, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes, assim falou Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém?